Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está no ar o programa Em Pauta, que hoje vai falar sobre viagens. Vamos dar dicas para você que pretende viajar nos próximos meses. Qual o melhor momento e como se programar? Quem vai falar sobre esse assunto é Lucas Rezende, que é agente de viagem e presidente da Associação de Agências de Viagens do Triângulo, com o Fábio Machado, que é economista, e com Marcos Vinícius Oliveira, que é cerimonialista. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Lucas, independente da época do ano, o ideal é se programar, né? Sim, a palavra-chave é programar, porque com isso você vai ter boas opções de escolha de viagens, custos reduzidos, facilidades em pagamento e fazer uma planificação da viagem se torna ela muito mais agradável. As pessoas esperam muito as promoções. Sim, as promoções é a hora da vez, mas é entender que julho, por ser férias e por ter muito mais procura que oferta, essas promoções elas não acontecem com tanta frequência e quando acontece elas vêm de forma maquiada. Então tem muito cuidado na hora de analisar uma promoção, ver se realmente ela atende a sua expectativa e se ela não vai se tornar um transtorno posterior para você. Quais os tipos de viagens mais comuns hoje? Olha, dentre todas, a mais comum é o fretamento. O fretamento ele tem uma característica própria, o custo-benefício dele é maior, você tem a facilidade do pagamento, você tem um voo direcionado, com horário pré-estabelecido e também com a opção de escolha de hotel que vai de categoria turística a categoria luxo ou até mesmo resort. Então, esse produto cai no gosto popular, é um produto que sai de Uberlândia, sai também de Ribeirão Preto, Brasília, São Paulo e tem muita adesão porque tem um custo-benefício muito bom. Fábio, outra questão importante é quanto à moeda local, né? Como que as pessoas fazem para se orientar quanto a isso? Exatamente. Para qualquer viagem, as pessoas também, a palavra-chave é planejamento. E aí, na parte de finanças, inclusive, um dos principais fatores é a pessoa se planejar, ver se aquela viagem que ela está realizando, realmente as parcelas que ela vai assumir cabem no seu bolso. Hoje é muito comum as pessoas parcelarem um pacote de viagens. E aí ela tem que analisar se aquilo realmente cabe no bolso durante o ano, durante os custos que ela vai ter ao longo do ano. E se forem realizarem viagens internacionais, tem que olhar também a relação cambial da nossa moeda com a moeda local do país onde essa pessoa vai visitar. Porque os valores oscilam muito, né? No seu caso, Marcos Vinícius, como que você faz para não ter dor de cabeça em relação a isso? Bom, eu tento me programar na medida, como eu trabalho com eventos, então eu tento deixar um final de semana livre, então eu não obedeço muito à regra de data, férias de julho ou janeiro. Eu sempre procuro procurar a melhor opção, tá, de preço, também de destino, também nunca me prenda a um destino, porque quando você deixa para olhar de última hora, você não pode, eu só vou se for para a Europa, eu só vou se for para qualquer outro lugar. Então, eu sempre procuro o mais variado destino e tento descobrir a melhor tarifa, o melhor preço, dentro desse prazo que eu tenho para me organizar. Tipo, um mês, 45 dias, mas já cheguei a viajar com 25 dias de programação. Deu tempo de organizar tudo. Deu tempo de organizar tudo. Não dá tempo, né? Você acaba encaixando a viagem de outras pessoas que já estão mais ou menos organizadas, mas você acaba pagando um pouco mais caro. Mas eu sempre penso que se tem um grupo indo e é difícil depois você conseguir encaixar em outra viagem com o mesmo destino, os mesmos gostos, então eu funciono meio que em cima da minha agenda e de promoções. Eu nunca me prendo a destinos, não. Eu sempre estou procurando o que tem a melhor tarifa e que um custo-benefício bom. Você que viaja muito, você sempre opta por uma agência que vá organizar a sua viagem. Sim, eu gosto muito da prestação de serviço de uma agência de turismo, porque ela te dá segurança, ela sabe onde conseguir com um preço bom, mas com qualidade. Então, assim, eu sempre me preocupo com essa questão. Então, assim, eu gosto muito também de montar o meu pacote, de saber qual hotel que eu vou ficar. Eu não gosto, por exemplo, de fazer... eu já tive uma experiência na Europa de sair de Paris para Roma de ônibus e foi parando em várias cidades, e no meio do trajeto o pessoal ia comprando, o ônibus já não cabia mais nada, e também não me preocupei se tinha banheiro, e aí foi colocando coisa no corredor, o pessoal foi brigando. Então, quer dizer, são coisas que a gente, quando vai comprar uma viagem, nós não nos preocupamos. E são detalhes que fazem a diferença, São né? detalhes que fazem a diferença. Então, no ano seguinte, eu sim já me programei, porque
eu não gostei, refiz o mesmo trajeto, porém alugando um carro. Então, são coisas que a gente não preocupa. Você acha que está na Europa que o ônibus tem banheiro. E o ônibus que tem banheiro lá é um preço mais caro, mas também as pessoas não perguntam e também as pessoas não te falam. Então, você está naquela euforia da viagem, estou indo para a Europa, e então você não preocupa nem como, nem onde, nem como você vai se locomover lá. Então, isso a gente, hoje eu preocupo bastante com isso. Como que eu vou, aonde eu vou ficar, qual a localização, porque dependendo da localização que você vai ficar, você tem um gasto muito maior com táxi, com transporte, uma limitação maior do que você ficar num lugar bem localizado com preço maior do hotel. Então hoje eu me preocupo com essa questão, localização. Ok, obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Proteger. Proteger quem a gente ama há tanto tempo. Proteger quem espera uma nova vida. Proteger quem chegou outro dia para te conquistar. Proteger é cuidar. Quem tem 60 anos ou mais, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 2 anos, devem se vacinar contra a gripe. De 5 a 25 de maio, procure um posto de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os institutos federais já oferecem cerca de 400 mil vagas para jovens de todo o país. Mas o Brasil quer mais e o governo está trabalhando para isso. Nos próximos 3 anos, serão implantados 208 campos. Já em 2012, estarão funcionando 88 unidades em 25 estados. No total, serão criadas mais 200 mil vagas em todo o Brasil. Vagas que vão chegar para você que mora em Minas Gerais, com os novos campos de Contagem, Montes Claros, Sabará, avançados de Betim, Ouro Branco, Ribeirão das Neves, Passos e Pouso Alegre. Vai ajudar a cidade a crescer porque vem estudantes de fora da região. O impacto social e econômico que já se percebe com a criação desse instituto aqui na cidade é extremamente grande. Conheça as oportunidades de formação que o Brasil oferece para você. Mais informações no portal do MEC, Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre viagens. Bom, Fábio, no caso das viagens internacionais, existe uma oscilação muito grande, né, das moedas. Como é que a gente faz para não ter dor de cabeça nesse sentido? Exatamente. Depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, o Brasil passou por um longo período de uma valorização grande do real, a nossa moeda. E aí ficou atrativo tanto comprar itens importados como realizar viagens internacionais por questão do câmbio, do dólar estar mais barato, da própria moeda da Europa também ser atrativa. E aí a pessoa tem que se planejar antes. Nos últimos dias o dólar subiu bastante, a moeda se tornou mais cara e isso vai tornando uma relação cambial mais cara para o brasileiro. Então a pessoa tem que sempre se planejar, ver o período do ano em que ela vai viajar, e é uma relação meio improvável, como por exemplo nesse momento a gente teve um aprofundamento da crise na Europa, tivemos fuga de capital do Brasil, fuga de dólar, e aí a gente tem uma moeda mais cara, o dólar mais caro, o real mais desvalorizado um pouco nos últimos dias, e isso encarece as viagens internacionais também. E no caso dessa crise europeia, as pessoas pensam às vezes que está mais barato ir para lá por conta da crise. É verdade ou não? Realmente lá tem muita oportunidade lá dentro de compras, devido à crise, devido eles estarem precisando vender, estarem precisando reativar a economia. A relação cambial se tornou um pouco desfavorável nos últimos dias, mas lá realmente existe muita coisa barata num momento de crise. Certo. As pessoas estão preferindo viajar dentro do Brasil ou fora?
essa preferência ela sempre foi muito mesclada, né? Você tem as pessoas que preferem fazer o Brasil, adoram o nosso país, como a América do Sul, e também tem aquelas que procuram a Europa, Estados Unidos, que hoje são paraísos de compras. O Fábio colocou muito bem a questão de compras hoje. A Europa está em liquidação, os Estados Unidos sempre estão em liquidação. Isso atrai muito o brasileiro, pela qualidade dos produtos, pelo preço, né? E por ter o glamour de fazer uma viagem internacional. Então isso acaba caindo muito no gosto popular de todo o povo brasileiro. Quais são os destinos mais procurados hoje no Brasil? Olha, hoje os Estados Unidos é muito lembrado, inclusive com a facilitação do visto americano, que o governo americano facilitou muito o brasileiro. Hoje o visto americano não é mais um bicho de 7 cabeças. Já foi um problema, né? Sim, já foi um problema. Hoje é uma facilidade, inclusive. Hoje as famílias que não conseguiam estão conseguindo facilmente. Isso, realizar um sonho desse é como se fosse uma vingança interna. Ah, fui aos Estados Unidos, né? Então isso atrai muito o brasileiro adora. E a América do Sul também é um destino muito procurado. Buenos Aires, o Chile também são países muito lembrados. A Europa, mesmo com o euro mais em alta ainda que as demais moedas, é muito bom também, é muito interessante. Então, assim, de uma forma geral, existe para todos os gostos, para todos os bolsos, e o Fábio fala a questão do parcelamento, do uso do cartão de crédito também, eu acho que é uma coisa que tem que ter muito cuidado por causa do IOF que é aplicado lá fora, né? Mas tendo a planejamento, como ele bem falou, fazendo a coisa dentro com 2 pesos e 2 medidas, se torna ainda muito agradável viajar no Brasil e também no exterior. Eu acho que o poder aquisitivo do brasileiro melhorou muito, né, nos últimos anos. Nos últimos 8 anos, pelo menos, a renda do brasileiro cresceu muito acima da inflação. Hoje a gente tem mais ou menos metade da população brasileira na classe C, ou seja, com acesso a crédito, um poder aquisitivo alto, a renda crescente acima da inflação, isso é importante. E isso deu uma possibilidade, uma oportunidade para os brasileiros também viajarem mais, comprarem outros produtos que antes não tinham acesso. Uma questão realmente de viagens internacionais é que nos últimos meses o governo, no fim do ano passado, colocou algumas medidas, como por exemplo o aumento do IOF no cartão de crédito nas compras fora do país. E aí o brasileiro tem que se planejar realmente, ver se leva alguma questão de dinheiro fora o cartão de crédito para diminuir seu custo também nas viagens lá fora. Evitar surpresas, né, Fábio? Evitar surpresas. Porque a hora que ele chegar aqui, ele vai ter aí em torno de 6% de IOF no cartão de crédito nas compras realizadas lá fora. São exatamente os detalhes que a gente estava comentando, né? Que é bom pesquisar para não ter surpresas posteriores, né? E entre tantas viagens, Marcos Vinícius, já teve algum problema mais grave, assim, de uma surpresa de última hora, uma surpresa durante a viagem? Não, assim, grave não. Sempre a gente teve o respaldo assim, da agência, né? Então, assim, a última viagem do ano passado, a gente passou uns contratempos com o carro na Europa também, que é uma coisa que eu não faria novamente, entendeu? Acho que o desgaste, e nós alugamos 2 carros, e um carro se perdia do outro, e também não sabíamos como que abastecia, e a gasolina caía do tanque do carro. Então foi assim, também ficamos deslumbrados com Veneza, esquecemos que a locadora do carro fechava e chegamos na última hora implorando para ter que pegar o carro para poder descer para Roma, e chegamos em Firenze todo atrapalhado com aquelas coisas, e aí resolvemos devolver um carro, enfiar 6 pessoas com bagagem de 15 dias dentro de um carro só e descer, porque a gente já ficou apavorado, sabe? Então assim, foi bom por isso, também pagamos muita multa, mas assim, aprendemos. Eu acho que foi o maior aperto, foi o carro na Europa, que eu acho que ninguém nunca vai esquecer, e está chegando as multas agora para lembrar que vale a pena dar uma estudada antes, né? Não é só tirar a carteira internacional aqui que você paga uma taxa pequena e você pega um carro lá que você vai fazer o que você quer. Então tem regras, você tem que fazer, a gente planejou a viagem até certo ponto. Depois de certo ponto, acho que todo mundo cansou e ninguém preocupou com o horário, ninguém preocupou quando tinha que devolver o carro, então pagamos multa porque não devolvemos o carro no horário. A gente era para chegar em Roma meio-dia, chegamos 10 horas da noite. Então, assim, foi uma questão mesmo assim de desgaste mesmo, de pensar assim, vou viajar, estou disposto a alugar um carro, esse carro, qual benefício vai me trazer, eu vou fazer quais regiões, vale a pena, porque senão ele vira um pesadelo, você não sabe o que você faz com ele no meio da viagem. Até porque a cultura lá é muito diferente, né? Como você estava dizendo, em relação ao estacionamento, ao horário, é tudo muito diferente daqui. Lá o morador ele tem direito ao acesso à vaga da frente da casa dele, e nós não sabíamos e paramos 2 carros na frente e também não pesquisamos também, por exemplo, Firenze, se o museu era aberto na segunda-feira, perdemos um dia
lá porque não olhamos a questão do museu, então resolvemos deslocar para Pisa, aí você perde um tempo no engarrafamento, então quer dizer, então você vai gerando uma série de transtorno quando você passa a não conhecer. Então foi uma experiência assim, que serviu de lição para você não alugar um carro em qualquer lugar que seja, sem saber o que você vai fazer, se os lugares que você vai visitar, se realmente vale a pena você ter esse carro ou se vale a pena você pagar um passeio da própria operadora. Então, quer dizer, isso mostrou também que tem os dois lados, né? Que tem o lado bom de você contratar a operadora, você paga um valor a mais, mas você está pagando comodidade, você está pagando serviço, segurança. E você também tem a questão do carro, que é a aventura, que é você descobrir, errar, acertar, mas descobrir, de certa forma, o outro lado da cidade. Às vezes pela pior forma, ou talvez você dá sorte e consegue realizar tudo aquilo que você imaginou que ia acontecer. Há mais liberdade, na verdade, né? Não é um roteiro certo já... feito pela agência. Dá uma liberdade, mas assim, entre o grupo às vezes dá briga, porque cada um quer ir para um lado. Quer pensar de um jeito, pensa de outra forma. Então, assim, tudo quando você passa a não ter uma programação, fica sujeito a sugestões. E às vezes as sugestões no grupo dá confusão, né? Mas assim, o carro é uma coisa que eu não recomendo e assim, sempre ter alguma coisa programada, porque às vezes você chega... Nós pensamos que eu já conhecia Roma, mas o grupo que estava comigo não conhecia. Então, não gostava de Roma, acharam entediante. Vamos para Capri, vamos para tal lugar. E começou aquela discussão, vai, não vai? Então, racha o grupo nessa questão. Então, assim, é bom ter uma programação, dar uma lida no roteiro que você vai... as cidades que você vai conhecer, saber um pouco da história, saber o que tem ali, o que te oferece, porque senão você chega lá e você fica perdido. Você vai estar num quarto de hotel e falar, o que eu faço? Aonde eu vou? O que tem nessa cidade? E às vezes não aproveita uma viagem que foi tão sonhada, né? Então, assim, a minha dica é estudar a cidade, o roteiro que você vai, a não ser que você já vai com um grupo também que já estudou e que ele já está programado, que ele sabe o que vai acontecer e você coloca na sua cabeça que você vai sujeitar ao que eles escolheram para viagem. Eu, assim, o ano passado eu resolvi ir para o Uruguai em 2 dias, entrei na internet, vi que a passagem estava na promoção pela Gol e fui para Montevidéu. Cheguei lá, não tinha nada programado, alugamos um carro sem GPS, não conseguia chegar no hotel, fomos para Punta del Este de carro, a cidade estava abandonada, não quer dizer, estava vazia porque não era temporada, mas eu não estudei nem pesquisei o roteiro, então assim, não posso nem reclamar, porque foi uma viagem ótima, assim, o grupo era muito bom, mas foi uma viagem que talvez se eu voltasse hoje em Punta del Este eu aproveitaria mais, se for na época certa. Então também preocupar se aquela região que você está escolhendo para viajar, o que tem naquela época, se é baixa temporada lá, se a cidade está vazia, então para você também não ter surpresa e se decepcionar. Ok, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O vento vem, brisa brava me cutuca, sopra bem na minha nuca, varrendo logo a vontade de dormir até mais tarde. Esse tempo corre tanto e parece me levar. A poeira na estrada, redemoinho de areia, vento que venta sem parar. Daqui olha o terreirão, vem vindo na ventania, joga para lá e para cá o café, verde no pé, preto no chão. Esse pedaço de terra vermelha, varrido pelo vento que vem, é o meu mundo, pequeno, grande e profundo. Eu sou Pamela Aparecida de Oliveira, autora deste poema. Escrever é ser autor da própria história. Participe da 3ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito,
Não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. UFO. Viva para todos! Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre viagens. Lucas, como a gente estava comentando aqui, é importante ter uma orientação, né, de alguém que já foi, de alguém que vive no país, ou mesmo de uma agência. É fundamental. O Marcos Vinícius colocou muito bem as experiências de viagem dele. O Fábio já coloca a questão da economia, como é que funciona a questão das moedas, dos custos de uma viagem. Então você percebe que são vários fatores que envolvem na realização de uma viagem. E por trás disso tudo, tem um profissional que é o agente de viagens que zela pelos seus interesses, que pode proporcionar a você tirar essas confusões sobre os roteiros, sobre o lugar a ser visitado, a questão dos custos, dos benefícios, a questão da responsabilidade civil, porque o produto turismo ele só pode ser testado na hora em que vai ser utilizado. E se aquilo der um problema? E se aquilo realmente não atingir as suas expectativas, não foi exatamente aquilo que você imaginou como produto de consumo? A quem recorrer? A quem reclamar? Hoje as pessoas elas estão bebendo muito na fonte da internet, elas procuram muito essas informações. Eu acho fundamental que seja feito assim, porque é essa mesma ferramenta que o agente de viagens vai trabalhar em cima dela, mas ainda que colocando o seu ponto de vista, a sua experiência profissional e te garantindo a responsabilidade civil de tudo aquilo que é vendido e comercializado. Ele falou do Uruguai, que ele foi numa época diferente, que não aproveitou, que ele nem gostou do destino, e diria para você o seguinte, que é uma das capitais mais belas da América do Sul, e que se ele tivesse ido com a orientação correta, focado dentro do período correto, ele teria tido um aproveitamento muito maior. Então, o custo disso, qual que é? Ele às vezes fica frustrado, tem uma opinião errada do destino e passa isso para frente. Então, realmente programar com um profissional que possa mergulhar na sua viagem é a grande dica, é a grande sacada do momento. É como o Fábio estava falando, o planejamento é importante, mas às vezes o barato sai caro, né, Fábio? Exatamente. A pessoa talvez pense em ficar num hotel mais barato, mas aí ele vai ser mais distante, você gasta mais com transporte. Então, todos os custos de uma viagem têm que ser levados em conta. Até mesmo prestação de serviço de uma agência. Talvez você vai comprar uma passagem sozinho, reservar um hotel sozinho e acha que a viagem vai ficar mais barata, você gasta muito mais no local de destino do que no planejamento. Então, se você investir um pouco no seu planejamento, você vai ver que depois você vai colher esses frutos com um custo mais baixo do que você teria. E o sonho não tem preço, né, Fábio? Você veja bem, você está tratando com a sua emoção, com o seu bem-estar, com o seu lazer. Então, se você gasta um pouquinho a mais e consegue concretizar isso, eu acho que vale muito a pena. Exatamente, vale a pena e você atinge suas expectativas, né? E é muito relativo, né? Acho que cada pessoa pensa de uma maneira. Tem gente que gosta da noite, tem gente que sim, né, gosta dos lugares. Exatamente. É porque diferentes. Eu acredito também que a dica seja em relação à questão da viagem no sentido pacote. O que é pacote? É o que é pronto para mim, o que é pronto para ele, o que é pronto para todo mundo. Então, se a pessoa quer uma viagem mais personalizada, eu acho que vale a pena ela sentar, pesquisar, ver o que ela gosta, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, o que eu imaginei para mim não vai ser bom para você. Então ela pensar nessa questão assim, não, eu quero curtir Paris, eu quero curtir mais à noite, eu quero curtir... Então tentar ficar próximo daquilo que ela quer aproveitar. Então eu gosto do pacote, que eu acho que é para quem quer viajar rápido, mas o pacote também é uma coisa assim que você não tem que preocupar com nada, mas você também tem que aceitar tudo, porque ele já está pronto. Né? Inclusive, Marcos, você, assim, quando você passa essas emoções para um agente de viagem, ele vai te conseguir filtrar melhor o seu interesse e vai atingir, né? Exatamente, ele vai fazer uma análise melhor para você. Como se fosse um médico, né? Você tem que falar todas o que você está sentindo para que ele possa indicar o remédio correto. Mas e a 4 mãos, você consegue chegar num efeito muito melhor. A minha agente de viagem, quando ela me atende, ela fala assim, Marcos, olha, esquece esse hotel, não é pra trabalha você. Mais um pouco, porque você não vai gostar. Então eu aprendi isso com ela. Que às ela vezes te conhece muito bem. Ela me conhece. Então às vezes é preferível você esperar um pouco, adiar um pouco seu sonho, mas fazer ele com uma margem mais de segurança, não ir de qualquer jeito, sem preocupar com o lugar que você vai ficar. Então isso tudo teve hotéis, por exemplo, nessa viagem minha da Europa, que eles não deixavam descer as malas, porque o hotel não tinha capacidade de subir. Né? Ficava tudo dentro do ônibus e assim, não te perguntam também se é uma coisa importante quando você vai viajar com amigos, perguntar, nos Estados Unidos, Europa, eles costumam colocar cama de casal,
Então, se você não solicitar para ser cama separada, você tem que dormir com outra pessoa. As camas, às vezes, são muito pequenas. Então, assim, a gente foi aprendendo. Eu tinha um sonho louco de conhecer Veneza. E a minha primeira viagem eu frustrei, porque me colocaram em Mestra, que era uma cidade do lado de Veneza. Então, a gente ia, passava o dia em Veneza. O bom que era a noite em Veneza, eu voltava para outra cidade. Então, assim, me deu... Barato saindo caro. O barato saiu caro. Então, quer dizer... então você olha o roteiro lá. Sai de Paris, vai para a Suíça, passa em Assis, passa em Ravenna, e você acha aquilo máximo, você acha chique. Você vai passar em 10 países, em 10 cidades diferentes, e de repente aquilo você passa, almoça, vambora. Você passa, almoça, vambora. Então, quer dizer, você não conhece, você às vezes sente vontade de ficar na cidade, mas você não fica porque o grupo, o tempo... Então, se torna uma viagem cansativa e fala assim, não, eu vou voltar aqui. Então, você acaba gastando mais, porque você sempre pensa que você vai voltar lá. E você quer voltar diferente, para sentar num restaurante, para tomar um bom vinho, para comer uma comida diferenciada. Então, quer dizer, isso às vezes o barato sai caro. Né? E essa questão, talvez uma outra pessoa na mesma viagem teria gostado. Sim. Talvez alguém que não goste da noite. Então, as pessoas falam muito, eu não vou mais nessa... Não quero essa agência porque não foi bom para mim. Minha amiga foi e não gostou. Na verdade, não é isso, né? A questão é o que ela gosta e o que ela quer fazer. Na verdade, eu acho que a primeira coisa, quando você chega para fazer uma viagem, eu acho que você tem que ser sincero com você e com o seu agente. Mostrar para ele o que você realmente gosta, o que você quer, sem omitir. Eu quero ficar num lugar mais barato. Talvez aquela fase você quer um lugar mais barato, mas você não gosta de coisa barata. Né? Então você tem que ser sincero e falar, não, eu quero um hotel melhor, eu prefiro reduzir o meu roteiro, mas eu quero uma coisa de qualidade. Eu vou em 3 lugares, mas em 3 lugares que eu vou ter qualidade. Tanto para hospedar, tanto para alimentação, tanto para passeios, porque às vezes você quer fazer vários roteiros também, picar muita viagem, e se torna cansativo, e às vezes você não consegue ter a emoção que você imaginou que teria fazendo essa viagem picada, só para falar que foi. Então, acho que você tem que ir, ficar numa cidade, conhecer. Eu já fui a Paris 2 vezes, quero voltar mais 5, se possível, porque sempre tem uma coisa diferente, você sempre descobre um outro lado da cidade que você não vive em poucos dias. Né? Então, acho que o importante também é você conseguir viver a cultura local, conseguir se sentir um cidadão mesmo daquela cidade ali e vivenciar todas as experiências. Ok, muito obrigada a todos pela participação aqui com a gente. Obrigado. Nosso programa vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. Até lá!